Obrigado. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Mari? bom dia. Tudo bom? Tudo bem, comunidade da Vila? Nós estamos na nossa série É Só Isso Mesmo, Decepcionados com o Paraíso. Vamos até o final de junho nessa série. E ao longo dessa série a gente tem visto como depois da nossa saída do paraíso, do Jardim do Éden, quando Deus promete que da descendência de Eva viria um escolhido que traria de novo para a presença de Deus, para o paraíso. O tempo todo, na Bíblia, temos pessoas escolhidas que o texto vai mostrar que chega perto, mas não consegue. É assim com José no Egito, Moisés, Josué, os reis, e a gente viu Saul, Davi, e agora a gente está com Salomão. Então hoje a nossa história é a história que a gente escolheu, ambígua, de Salomão. E Salomão é uma história muito interessante, que é o oposto, é o espelho de Davi. Davi começa como uma surpresa, com muita violência, e ele acaba a vida dele como um sábio. Esse Salomão, quando ele começa a vida dele, ele começa pedindo sabedoria. No capítulo 3 de 1 Reis, Deus fala, pode pedir o que você quiser, e o que ele pede é sabedoria. E o narrador está mostrando tanto que ele começa bem. Pedir sabedoria, e o primeiro capítulo ali, o capítulo que ele pede, vai mostrando como ele vai reinar bem. E por causa disso, Deus permite que Salomão construa o templo para ele. Quem vai construir o primeiro templo de Israel é o rei Salomão. E na construção, a gente vai ver alguns detalhes que vai mostrar que Salomão realmente é o oposto de Davi. Começa bem, mas acaba mal. Mas antes da gente entrar no texto, queria falar um pouco sobre construir casas, né? Nós brasileiros, temos esse apego para ter a nossa casa, né? A primeira coisa que acontece quando alguém é bem-sucedido financeiramente, alguém que veio da pobreza, a gente vê isso muito jogador de futebol, cantores e coisas assim, a primeira coisa é dar uma casa, comprar uma casa e dar uma casa para a mãe, né? A gente sempre faz isso, assim, a casa é o lugar da nossa memória, do lugar de seguro, e o texto vai mostrar que Salomão está construindo a casa dele junto com o templo, né? E aí, Mari, eu queria perguntar para você, como arquiteta, qual é o ambiente que você lembra na tua infância que você mais gostava de ficar, que assim, se você for construir uma casa para você, esse ambiente você vai gastar um tempo especial? Quando criança eu não era arquiteta, né? Então, eu tenho memória assim muito clara que minha família é festeira, né? Sou filha de pastor, sempre recebeu muita gente. E eu cresci em Brasília e a gente teve a oportunidade de construir uma casa. E aí a gente foi morando no meio da construção, né? Construindo. E eu lembro que depois que a gente conseguiu construir a varanda, uma churrasqueira, uma piscina, a gente ficava o tempo inteiro lá. Então era todo final de semana, tinha desculpa para um churrasquinho, se sobrava coisa do sábado, continuava no domingo. Então era sempre esse final de semana, recebendo gente, missionário, gente da igreja, juntava as panelas, né? Lá em Brasília a gente tinha muito essa expressão. Juntava as panelas e ficava todo mundo junto. Então eu tenho essa memória ali da varanda, esse espaço de lazer, né? A gente junto ali, foram muitos anos assim, sempre nesse espaço. Eu cresci num apartamento pequeno, assim, somos em 4 irmãos, né, com meu pai e minha mãe, e talvez querendo um lugar maior, não sei, eu deveria ter feito isso num lugar maior. Eu tinha um quarto que tinha carpete, assim, né, e eu tinha uma barraquinha que era a Toca do Gugu. Quem tinha, hoje é a do Mickey, meu filho tem a do Mickey, assim, igualzinho. E eu tive a brilhante ideia de fazer um acampamento dentro do meu quarto ali. E peguei um saquinho plástico de salgadinho na frente da barraca, coloquei fogo para simbolizar ali a fogueira do acampamento, né? O Marcos talvez fale sobre o momento da fogueira ali. Eu que não cresci no acampamento cristão, talvez estava com essa ideia, era um princípio ali de alguma coisa. Meus pais sentiram um cheiro de plástico queimado, forte, vindo do meu quarto, saíram correndo, apagaram o fogo a tempo.
Mas ficou aquele plástico, aquele duro, né, grudado no carpete. E meu pai, naquele espírito de ensinar para o filho dele, falou assim: eu poderia até tirar e consertar isso daqui, mas vai ficar assim. E ficou ali por, acho que, pelo menos uns 5 a 10 anos, assim, tipo, até a gente se mudar ali, provavelmente ficou ali. Então é uma memória que ficou, não porque só pelo evento em si, mas toda vez que eu olhava para o meu quarto estava aquilo ali. Mas é o ambiente que você mais gosta? Eu queria ter uma Uma churrasqueira. mancha da vergonha no meio? Eu pensei nisso porque eu queria ter uma churrasqueira no meu apartamento. Eu acho que vem desde aquela época esse espírito, entendeu? E eu não tenho ainda. Gosto de botar fogo nos lugares. Ok. É legítimo a gente sonhar com casa, sonhar com ambiente. Talvez seja interessante você pensar qual é o ambiente na tua memória mais importante. Tem alguns que é a cozinha, tem por ver a mãe cozinhando. Na minha casa, eu também sou filho de pastor e eu cresci num acampamento. Então, era uma casa que o tempo todo tinha visitas. Missionários passavam por lá, parece que o caminho de São Paulo para o Rio, passava por Arujá. Vamos tomar um café na casa do pastor Jaziel, a missionária Ivone. Então, assim, eu cresci vendo a cozinha, que era a mesa da cozinha, a gente sentando lá. E até hoje, quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente, não importa o horário, a gente senta na mesa da cozinha, minha mãe já vai fazer um café. Eu nem sei se eu gosto de café, mas eu aprendi que se eu tomar café, eu converso com todo mundo da minha casa. Então, assim, a gente senta lá e faz isso. Então, a gente tem essa memória da casa, do ambiente, do lar. E a gente vai... E desde o rei Davi, quando o rei Davi construiu uma casa para ele, eles estão estabelecendo em Israel a capital, que é Jerusalém, onde mora o rei. No caso de Davi, que é Judá, na região ali. Então, ele vira para Deus, pede para Natã, fala assim: eu quero construir uma casa para Deus. Não é justo eu morar numa casa bonita, do jeito que é, e Deus morar numa tenda. E aí Natã fala: pode construir, só vou consultar só para ter certeza. E aí Deus fala assim: quem você pensa que é, Davi? Você não passou de ovelha até outro dia atrás e agora você está com dó de mim de morar numa tenda? E dá um sabão, que é aquele sabão assim, fala: você não pode, você não vai construir, você não pode, que você tem a mão de sangue. Mas isso ficou na cabeça do filho: eu vou construir. E Salomão chegou: eu não tenho tanto sangue na mão. Pode construir, apesar que Salomão mata o irmão já para conseguir o trono. Já começou assim. Eu falei que começou bem, mas não tão bem, mas começou bem. Nunca é bem. Poder e reis e governos nunca é tão bem. E aí ele decide construir a casa. Deus aprova, porque ele escolheu sabedoria. Então, você passou no teste, então pode construir um templo para mim. E quando ele está construindo, a Bíblia vai narrar todos os detalhes do templo. E é muito legal. Eu já tive matérias em seminário com professores sobre o simbolismo das coisas do templo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito legal, que é assim: na entrada do Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado, que é chamado de paraíso também, né? Ele tem os querubins, um querubim de um lado e um do outro da porta para entrar. Na frente desses querubins tem o altar, que é onde faz o sacrifício, onde queimava os animais. E quem está levando esse animal, né, para expiar os pecados dele e da sua família, ele olha, tem uma cortina de fogo, né, porque está tendo o sacrifício, e os 2 querubins do lado. Quando a gente vai ver a expulsão de Adão e Eva do Éden, eles são expulsos e diz que tem como uma espada que se mexe em fogo e 2 querubins protegendo a entrada para eles não voltarem. O que o templo está dizendo? Esse lugar aqui é o mesmo do Éden, é a comunhão com Deus plena. Se vocês fizerem tudo certo, vocês vão poder entrar de novo. Entendeu aqui? Que bacana. Então, dá até para você que não é arquiteto ou design interior, sei lá o quê, você chega e fala assim: esses textos que ficam descrevendo, e o templo tinha tal coisa, medida... É meio chato, geralmente a gente passa reto. Mas tem um valor simbólico, só que tem um problema. O narrador, ele está falando do templo,
E aí, do nada, ele vai falar sobre os detalhes da casa de Salomão. Assim, o templo a gente encara, está na Bíblia, porque está ensinando simbolismo sobre o Éden, sobre o Messias. Mas por que a gente quer saber de detalhe de rei de Israel, da casa? E está aí a lição de hoje. Então, a gente vai ler, quero convidar vocês a ler 1 Reis 7, 1 a 12, que é só um detalhe arquitetônico. Você vai falar, isso deveria estar na Bíblia? Vamos pensar sobre isso, porque é um texto que normalmente a gente não pregaria, mas essa série é um texto que normalmente a gente não faria, né? Então, convido vocês para abrir aí em 1 Reis, capítulo 7, os 12 primeiros versículos. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras, com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento, e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. Que Deus ilumine a sua palavra. Tem um artista plástico que eu gosto muito, chamado Velázquez, Diego Velázquez, e ele vai desenhar um quadro chamado, que eu uso nas minhas aulas de interpretação bíblica, chamado Las Meninas, que é um quadro onde ele pinta o rei da Espanha, mas ele coloca no fundo detalhes dos bastidores do palácio, e nesses detalhes, quando você faz uma análise ali, é Velázquez fazendo uma crítica à queda da monarquia, mostrando como aquilo já era só aparência, aquele quadro. No quadro em si, na frente, tem as 2 filhas, né, por isso que são as meninas, você vai vendo ali que eles estão todos na pose e tudo, mas é uma crítica velada. Por que eu estou dizendo isso? O narrador, por saber tantos detalhes do palácio e como foi construído, ele é uma pessoa que teve acesso a isso. Provavelmente, ele foi uma pessoa contratada para escrever. E quando você é contratado para escrever sobre a grandeza de um rei, que você está sendo pago pelo rei que está falando, querendo que você escreva sobre a grandeza das minhas obras, ele está passando ali, ele está passando de geração, ele coloca se ele quiser criticar, ele não pode fazer uma crítica clara.
ele tem que fazer uma crítica velada. E é mais ou menos isso que está aqui. Talvez você lendo, você fala assim, gente, mas eu não entendi nada. Tem pedras maravilhosas de 4 metros, a gente é muito gráfico, a gente não entende direito. E por que isso está na Bíblia, né? Mas se você reparar, antes do capítulo 7, o último versículo do capítulo 6, vai falar o seguinte: Salomão levou 7 anos para construir o templo. E aí começa o versículo 7 dizendo, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. A gente vai começar a falar, como assim? Está levando mais tempo para construir tua casa do que o templo do Senhor? Quando você volta para o capítulo 5, você vai ver que nos preparativos para construir o palácio, o templo, o Salomão ele faz uma aliança com os povos vizinhos, ele sobe para fazer um povo vizinho, porque o tipo de material que ele queria era tão nobre que não tinha Israel, ele queria de fora. E o que ele faz? Ele escraviza o próprio povo no norte, que depois vai se separar do sul, Israel vai romper, ele escraviza o povo do norte, e a desculpa é o seguinte, vou construir um templo para o nosso Deus. Vão ser 7 anos de escravidão? Vão ser 7 anos de escravidão, mas o nosso Deus merece ou não merece? A gente não tem essa teologia, é o melhor para Deus, né, gente? Às vezes a gente vai ter que ralar, mas tem que dar o melhor para Deus. Às vezes a gente ouve isso de pastores na televisão, você tem que dar uma oferta que doa no bolso. Você tem que dar para Deus, que é o melhor para Deus. Você dá o primeiro salário. E a gente ouve essas coisas, a gente fala, então tá bom. A gente lê, só que o autor está colocando a mesma palavra no hebraico, que é Êxodo 1:11, que fala que o faraó começa a escravizar o povo hebreu no Egito. No comecinho, o autor e o narrador estão falando, você está lendo aqui, você fala, esse rei aqui não está tão sábio mais não, está parecendo um faraó. Está parecendo um faraó do Egito. Começou a escravizar, mas é para o templo. E aí você passa. E aí começa a construir o templo, você fala, rapaz, esse templo é bonito mesmo. Então, assim, até justifica o que está se fazendo, do povo escravizando, para dar as ferramentas para os povos vizinhos trazerem via rio o material para construir o templo. Só que no capítulo 7, o autor no meio coloca isso. E fala que, olha, junto com o templo, Salomão está construindo o seu palácio. Só que a palavra no hebraico, palácio e templo, é a mesma. Então aqui está tendo um trocadilho. Às vezes você não sabe se Salomão está construindo um templo para ele e um palácio para Deus, ou um palácio para ele e um templo para Deus. Porque quando você percebe que, primeira coisa, dica do autor, Salomão levou 7 anos para construir o templo e 13 para construir o seu palácio. E aí você começa a ver as medidas e compara, o palácio de Salomão é praticamente o dobro do tamanho do palácio do templo. E é no lugar mais alto do que o templo. Naquela época, o lugar mais alto era o lugar do encontro entre Deus e o homem. Era o lugar onde é honra. O autor está colocando assim, e coloca sobre o templo do Senhor foi construído de madeira. Mas o palácio de Salomão foi construído com pedra. Pedras, como é que é o termo que usa aí? Até engraçado. De alta qualidade. De alta? O que é uma pedra de alta qualidade? Não sei. Você que deve pensar. Quando a gente contrata um arquiteto, tudo fica mais caro. Não, mas é pedras de alta qualidade. Brincadeira. E ali estava com pedras de alta qualidade. Claramente, o autor está falando, tem algo errado aqui. Aquele que começou com sabedoria está confundindo as coisas. E é uma crítica clara a Salomão. E é algo que a gente que está querendo... Porque assim, é muito mais fácil a Bíblia quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, já vem pronto. Aí quando você fica lendo a Bíblia, que é um convite para você pensar o que o narrador está fazendo, é difícil. Eu entendo. E aí quando você começa a ver, eita, e aí pior que isso, você vai ver que Salomão, é quase como assim, que Salomão, além de construir a sua casa maior, ele constrói uma casa de campo, na floresta do Líbano.
E mais que isso, cara, parece que ele conseguiu um dinheiro do BNDES e decidiu fazer uns puxadinhos. Porque ele justificou toda a escravidão de um povo, do seu próprio povo, para o templo de Deus, e ele começou a construir as suas coisas. Não parava. E aí, no final, com chave de ouro, fala, ele é casado com a filha do faraó. Você fala assim, meu Deus, e é interessante que o narrador não fala assim, ele é casado com uma mulher. Não, é casado com a filha do faraó. O autor está assim, ó, deixando bem claro. E ele constrói uma casa do tamanho da dele para ela. Lá em Crônicas, que é um livro que vai ser escrito no final do período da Bíblia hebraica, vai falar que essa esposa que ele casou, que é a filha do faraó, que era uma aliança, ela não podia entrar no palácio dele, porque ela profanava o palácio dele. Então, se a lei de Israel falava que aquela mulher não podia estar dentro da casa dele, eu vou construir com o dinheiro da escravidão do povo um palácio para ela. Esse cara virou o faraó. Ele estava construindo o seu palácio. Ele estava construindo algo para ele em nome de Deus. Nunca foi para Deus. E aí a gente cai a ficha que o que está acontecendo aqui? É mais um texto que a gente vê que é ambíguo. Talvez você me pergunte, mas Marcos, o palácio é algo ruim? Não, se ao longo da Bíblia, você vai ver que o povo de Deus celebra o palácio, o templo, desculpa. Você vai falar que o templo é ruim? Não, é ambíguo, gente. Tem hora que o texto vai falar que o templo do Senhor tem que ser honrado e tudo, e outra hora vai falar, olha, não foi bem isso. Tanto é que no discurso de inauguração do templo, depois você pode ler, é o seguinte, ele pega, Salomão faz um discurso e Deus vai fazer o discurso dele. E é como se Salomão estivesse levantando um brinde ao Deus, construímos um templo dele, ele vai honrar. Aí Deus fala assim, eu não habito em templos feitos de mãos humanas, mas eu vou morar nesse templo enquanto vocês forem fiéis aos meus preceitos e à minha aliança. Tá legal, está todo mundo feliz, está todo mundo reunido. Ele fala, mas se vocês não forem fiéis à minha aliança, aos meus preceitos, eu vou transformar essa casa em pó e vou usar as outras nações para invadirem e destruírem vocês. Pensa, não é um discurso meio chato numa inauguração de um templo? Assim, Deus, desnecessário. Só fala aqui, depois a gente conversa sobre isso, só fala a parte boa. Ou seja, Deus está deixando bem claro o que vai acontecer. Isso aqui não vai me comprar. Eu moro, eu faço, e eu vou estar. E Deus desce, só que Ele deixa claro. Tudo está vinculado se vocês vão ser o meu povo, se vocês me ouvem. É fácil criticar Salomão. Eu adoro criticar personagens bíblicos. Porque está claro, a Bíblia não esconde os defeitos deles, mas quantos de nós, no fundo, não usamos Deus para nós? Na época antiga aqui, que o texto está sendo escrito, geralmente os povos pagãos tinham os seus deuses, suas estatuetas do Deus representado nas suas casas. E eles tinham, você vai ver algumas histórias bíblicas que eles escondem, às vezes Deus manda destruir, porque não era para ter nenhuma peça, mas eles tinham isso. Quando a pessoa era muito rica, ele honrava essa estatueta criando um cômodo no quarto, na casa dele. Então ele criava um cômodo na sua casa para o seu Deus. Pensa Salomão, ele é tão rico, que ele não criou um cômodo. Ele criou um palácio no quintal. Talvez ele teve igual a sua infância, Mari. Ele gostava de um quintal com churrasco. Ele falou, deixa aqui o palácio. Deus virou o Deus de estimação dele. E aí a pergunta é, quantos de nós não tornamos Deus o nosso Deus de estimação? No final das nossas orações, nós somos recomendados pela Bíblia para falar em nome de Jesus, amém. O que quer dizer isso? Que quer dizer que assim, o que eu orei é como se Jesus estivesse orando. Está como estou representando a vontade de Jesus, amém. Aí a minha pergunta pensa nas últimas orações sua. Quanto representa o que Jesus queria, o que a gente quer? E é legítimo o que a gente quer, tá?
A gente pode pedir, Senhor, eu queria um emprego melhor, queria a saúde dos meus filhos, mas a gente, é como se a gente tivesse diante da plena sabedoria, né? Se Salomão era sábio, estar diante de Deus é estar na fonte da sabedoria. É como se você contratasse uma consultoria com alguém mais sábio da tua área, profissionalmente, por 1 hora, e você falar por 55 minutos. Não faz sentido as nossas orações se a gente entende que é em nome de Jesus. Então, a minha questão é, quanto de nós, Marcos Botelho, eu uso o nome de Deus para construir o meu império, as minhas coisas, a minha casa. E quanto eu uso? Não, eu faço isso porque Deus está permitindo, eu estou construindo os meus palácios, dando jeitinho, os meus puxadinhos. Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. E a gente só chega lá se a gente começar a encarar a Bíblia e a nós mesmos de forma um pouco mais séria, pensando. E aí eu queria perguntar para você, Mari. A gente geralmente, Deus se torna um Deus de estimação, cabe no nosso bolso, circula entre nossos móveis, mas nunca nos confronta de fato. Esse é o problema quando nós colocamos Deus como um puxadinho da nossa vida. Ele está lá para legitimar a nossa vontade. Em que momento da sua vida você colocou Deus como apoio de um plano que era só seu e viu as consequências depois? É difícil essa pergunta, né? Eu fiquei pensando assim, vendo a história de Salomão, trazendo para um lado bem pessoal assim, eu tive a oportunidade de estudar teologia, de fazer um seminário e me preparar para ir para um campo transcultural missionário. Como arquiteta, tive um convite de ir para um escritório de arquitetura lá no Vietnã. E era legítimo, né, as minhas pesquisas e as informações todas de que era um lugar que precisa de Jesus. Preciso ouvir dele, aprender dele, e me preparei para ir. E acho que minhas motivações não eram erradas, não sei se um dia ainda vou para lá, mas digamos que era a carreira missionária perfeita, né? Assim, supria todas as expectativas da igreja, das pessoas que participaram da minha formação, e pode ser que talvez o meu coração, assim, acho que Deus interrompeu esse plano, né? Eu estou aqui, mas pode ser que nesse plano Deus começasse a se tornar realmente só é para Deus, né? Então estou construindo aqui minha história, mas também é de Deus, mas podia ser que eu acabava tendo as mesmas atitudes como Salomão, né? E caindo assim nessa história trágica. Mas me veio assim essa lembrança, né? Que parecia tudo ser de Deus e fui planejando para isso, mas pode ser que na verdade eu estava construindo aquilo que ia na verdade ser sobre a Mariane, né? Quando eu pensei nessa pergunta, né? Eu pensei no namoro com a minha esposa. A gente começou a namorar há 17 anos atrás, quando tínhamos 17 anos, então faz bastante tempo. E eu vinha de uma caminhada, assim, eu tinha acabado de conhecer a Cristo, fazia 1 ano e pouco assim que eu era cristão, e tinha vivido relacionamentos super destrutivos na visão bíblica, assim, que não eram saudáveis, que não iam me levar para algo saudável, algo bom. E quando eu percebi a maneira como Deus coloca o relacionamento, eu falei, tem essa menina, ela gostava de mim fazia 1 ano, eu não gostava muito, tal, mas eu falei, vamos começar a namorar aí, Deus está me falando que a gente vai começar a namorar, é de Deus isso daqui. E ela conta de outras formas, ela vai falar algumas coisas diferentes, assim, uns detalhes assim que não cabem aqui. Mas, de alguma forma, por causa disso, eu acabei machucando muito ela no começo, assim, porque eu coloquei aquilo como algo de Deus, mas eu não estava naquilo, eu não estava
agindo da maneira como Deus de fato gostaria que eu fizesse. Eu queria mais aquilo como um líder ali onde eu estava, querendo dar esse testemunho de um namoro cristão, porque era algo que eu não tinha vivido antes, muito pelo contrário. E usei um pouco Deus nisso, tanto para falar para as pessoas quanto para ela mesma. Mas com o tempo, e graças a Deus por isso, Ele foi misericordioso, eu percebi que, na verdade, o namoro tinha que ter uma atitude minha, onde eu desejava aquilo, sobre a minha responsabilidade, né? Porque tira isso de tipo que às vezes a gente faz, né? Ah, Deus está me falando que você tem que namorar comigo, ou coisas assim. Não era essa questão exatamente, mas eu percebi que eu tinha que tomar essa postura de eu quero esse namoro, eu vou viver, mas viver segundo aquilo que Deus deseja e tirar as coisas que eu faria do meu jeito. Então, é diferente. Ao invés de usar o nome de Deus para fazer de um jeito zoado, do meu jeito, então, fazer do meu jeito e usar o nome de Deus como desculpa é o contrário. Eu uso o meu nome, eu sou responsável por isso, eu quero isso, mas eu faço segundo os padrões daquilo que Deus deseja. E é interessante que, quando Israel ganha o seu primeiro templo, algumas coisas são inevitáveis. Primeiro que a capital está decidida. Aonde está o templo, está a capital. E a capital é no sul, por mão de obra do norte, escrava do norte, ou de todo ali. Você já estava, aquilo vai ajudar a romper, há uma divisão no meio de Israel. Mas sabe o que é o pior que eu vejo? É o seguinte, quando você vai entender os 2 primeiros reis, você tem a figura de Samuel, que é um sacerdote, que o tempo todo, principalmente para Saul, ele está chegando e falando. Ele faz o papel dizendo assim, não era para Israel ter um rei, mas eles pedem um rei igual às outras nações. Era para ter só um sacerdote, e o sacerdote fazia a intermediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e agia com sabedoria, conselhos. E aí agora tem o rei. E aí o tempo todo você vai perceber que Samuel é um sacerdote que está agindo como profeta. E essa figura aparece no Antigo Testamento. Até então não tinha isso. É a figura de um sacerdote que tem que toda hora falar para o rei, está errado isso não tem a ver com a nossa aliança, isso não tem a ver com a palavra, isso não tem, você tem que mudar. Então o sacerdote é o cara que toda hora tem uma palavra profética, Samuel, para Saul. Quando Salomão constrói o templo, querendo ou não, agora os da tribo de Levi, os sacerdotes, são funcionários do rei. Você imagina nos primeiros dias, a hora que eles entram, até que enfim, não vamos trabalhar mais numa tenda, era no sol a sol, agora eles têm quartos confortáveis no templo, um café da manhã maravilhoso. E aí na primeira semana que Salomão faz alguma coisa, olha o ato falha aqui, Salomão faz uma coisa que não pode, o sacerdote vai falar, ele, opa, não é bem assim, marca horário, eu vou ver se eu dou uma atenção para você. Os sacerdotes agora tem que prestar conta ao rei. E aí quem vai confrontar o rei? Vai surgir a partir de agora, na nossa série, o outro personagem que são os profetas. Quem são os profetas? Profetas são aqueles que, sem pedigree, pessoas comuns que Deus levanta e fala, agora se eu vou te levantar, tu vai viver uma vida de fugitivo, mas de vez em quando você aparece na frente do rei e fala, você está errado em nome da aliança, você tem que largar e corre, porque o autor de Hebreus fala, muitos deles morreram ao fio da espada, foram decapitados, foram mortos, porque os profetas são esses personagens que estão o tempo todo, não podem ser sustentados pelo poder, e eles estão ali para confrontar o poder à luz da palavra. E agora os sacerdotes estão lá, e pior, agora o tabernáculo que percorri, pertencia a todas as tribos, parece que tem um dono agora. Gente, é por isso que nunca a igreja pode estar aliada ao Estado. Nunca. Porque se a gente é sustentado pelo Estado, seja lá de direita ou de esquerda, a gente perde a voz profética. O papel do povo de Deus é falar, isso está errado à luz da palavra de Deus, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança, isso é justiça. E a gente tem que ter, por isso desconfie, não aceitem
que nossas lideranças tire fotos do lado dos poderosos, começa a falar, a gente pode concordar, ou pode, mas nunca está do lado, nunca pode ser. Por isso que ao longo do Antigo Testamento, o templo foi usado como mecanismo de poder. Quando chega no Novo Testamento, tem um homem que é a voz de Deus do povo, chamado, me ajuda? Que fala o óbvio, o diácono, deu branco. O Estevão. Estevão. Tem um homem chamado Estevão que fala algo muito importante. Deus não habita em templos feitos por mão. Está aqui o texto. E aí, ele foi apedrejado, porque o sistema já estava com o templo. É por isso que a gente vai ver em Atos 2, que na festa do Pentecoste, está todo mundo vindo de todas as nações para adorar Deus no templo. Mas a grande multidão está fora do templo, eles não podem mais entrar. A política se fez, e eles em oração ao Deus, como um ato legítimo e marginalizado, recebem o Espírito Santo. O Espírito que desceu na época de Salomão no Santo dos Santos, agora desce na igreja. E eles ali têm o Espírito de Deus, e agora o Espírito de Deus não está mais em edifícios, está agora nas pessoas. É o novo templo. E esse paralelo com o Antigo Testamento tem que ser tomado muito cuidado. A palavra de Deus é toda inspirada, mas a gente não pode chamar esse ambiente aqui de templo. Não pode. Mesmo sendo o melhor para arrecadar dinheiro. Mesmo sendo melhor para botar peso na consciência. A gente não pode chamar esse lugar aqui na frente de altar. Vem no altar do Senhor. Não, isso aqui não é altar. Isso ofende Jesus Cristo. Ter um templo ofende a palavra de Deus. Nós não temos templo. Ter sacerdote, eu não sou sacerdote. Só existe um sacerdote segundo Hebreus, e é Jesus Cristo de Nazaré. A gente voltar às figuras para ter a nossa religião como símbolos é um erro que está profanando o evangelho no Brasil e no mundo. E por isso que nós devemos entender com profundidade quais são os perigos da gente ter uma fé em Jesus, mas com a estrutura do Antigo Testamento. Por isso que a gente quer peregrinar para Israel, porque a gente não entendeu que a Nova Jerusalém é a criação e o planeta Terra. E é tão interessante porque esse templo, quando tem o exílio babilônico, ele é destruído. E aí eles voltam, e Herodes, com o patrocínio de Roma, dinheiro sujo e escravos, ele vai construir agora um templo maior, porque ele não estava se sustentando no poder, ele fala, vou dar o templo de volta, com pedras, olha só, agora as pedras. Agora quem tem as pedras é o novo templo, o segundo templo. E na época de Jesus ainda estava sendo construído. E tem um episódio que Jesus está andando e fala para os discípulos, vocês acham isso bonito? E os discípulos, isso é incrível. É para o nosso Deus. E Jesus fala, vou destruir esse templo e eu vou construir em 3 dias. O que eu gosto de João, no Evangelho de João, é que João nos trata meio como se a gente fosse meio burrinho. Porque é só ele, por isso que eu gosto mais de João. Porque João, nesse texto, ele fala, eu vou construir em 3 dias. Aí ele faz uma voz off, tá lá. Ele estava se referindo a ele mesmo. Mas a gente só entendeu depois. Ou seja, João está escrevendo uns 40 anos depois falando, ele falou que a gente nem entendeu na hora, mas depois, era a ressurreição. Porque realmente a metáfora é difícil. Vou reconstruir o templo, é o corpo, assim. Mas não era, estava o tempo todo. O plano original de Deus nunca foi ter um palácio para ele ou um templo. Ele sempre falou, eu vou habitar em vocês, por isso que eu faço vocês a minha imagem e semelhança. Se eu não descer em vocês e não morar em vocês, não faz sentido construir lugares. Se vocês não forem o meu culto no dia a dia, não adianta vir no domingo prestar um culto. Se vocês não forem o meu templo, se vocês não forem sacerdotes para as outras pessoas que precisam, não adianta ter sacerdote. Se vocês não forem o cordeiro que se sacrifica, não adianta trazer cordeiros para o templo. Não faz mais sentido. Jesus é o que realmente na cruz
constrói o verdadeiro templo e restitui o que foi tirado da gente no paraíso do Éden. Quando ele morre na cruz, ele ressuscita no terceiro dia, e ele, ao ressuscitar, ele é a nova morada, e ele fala: eu não quero mais que vocês construam casa para mim, deixa só eu construir minha casa em vocês. Esse é o meu corpo, que é dividido por vocês, para que vocês possam ter morada. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19 a 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Jesus, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. A morte de Jesus, do Filho de Deus. Glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. A gente justifica tantas coisas na nossa vida, querendo construir coisas para a nossa casa, para a nossa vida. E é tão interessante, na crise paterna e materna que a gente tem, todo mundo que tem filho tem, a gente gasta a nossa vida querendo dar boas coisas para os nossos filhos. E nós justificamos os nossos trabalhos, as nossas vidas, é para eles. E às vezes o que eles precisam é do Espírito Santo. É de pais que gastam tempo com eles, que leem a Bíblia com eles, que conduzem eles. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de uma casa maior, você não precisa de carro melhor. Nós não precisamos disso, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o verdadeiro palácio maior que a gente pode construir já foi construído. E é a presença de Jesus Cristo. E nós devemos deixar Ele construir isso na gente, para nos tornarmos imagem e semelhança. Nós devemos gastar nossa vida nos rendendo a Jesus. Jesus construa em nós. Não deixe a gente gastar a nossa vida, porque vida não volta atrás. O tempo já foi. A gente tem que construir e sinalizar o reino de Deus. E uma vez que a gente vive o reino de Deus, todas as pequenas coisas que a gente busca serão acrescentadas, porque tudo nos foi dado no templo verdadeiro, que é Jesus Cristo. Que a sua vida seja ressignificada. Que essa semana essa palavra não saia da tua cabeça e do teu coração. Que você possa olhar para a tua profissão, para o teu trabalho, para a tua casa, para a tua saúde, para o teu tempo gasto em TV, internet, livros, e entenda o que você está construindo. É uma grande desculpa, como um Deus de estimação, aonde o seu palácio cada vez é maior, ou o nome de Deus está sendo glorificado na tua vida? É sutil, mas faz toda a diferença. O texto diz o seguinte para Salomão: Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, lá no capítulo 11, e não seguiu plenamente o Senhor, como seu pai Davi havia feito. Não é só sobre começar com sabedoria, é acabar com sabedoria. Volte primeiro, amor. Acabe com sabedoria a tua jornada. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Nós queremos que a nossa vida glorifique o teu nome. Construa em nós esse templo do Espírito Santo, aonde a cada dia nós pareçamos mais e mais com teu Filho Jesus. Faz a sua obra em nós. Amém.